Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 1. Quem achou aí? Amém? Os irmãos acharam? Podemos ler? Então, vamos. Apocalipse, você não achar, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Sacanagem, hein? Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Você lembra que as estrelas, o próprio contexto explica, né? Representavam as igrejas. Ou seja, Deus tem o controle das igrejas na mão. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Então vamos sempre, como a gente tem feito aqui, né, começar com uma explicaçãozinha do contexto histórico de Sardes. Sardes estava localizado num monte praticamente impossível de ser acessado, praticamente. Havia apenas um ponto de acesso na Sardes antiga. E por isso, os habitantes de Sardes acreditavam que eles jamais seriam invadidos. Lé do engano, foram invadidos duas vezes. Mas é óbvio que havia ali um sentimento de fortaleza, de segurança, de aquela sensação de que estavam em paz, de que ninguém poderia alcançá-los. Essa ideia, bem provável, percorria o coração de cada um daqueles habitantes daquela cidade. Entretanto, mesmo assim, eles foram invadidos 2 vezes. Então, é bem provável que a arrogância devia fazer parte da cidade deles. E é óbvio que, assim como no Brasil, assim como em cada país que você vai, toda a cultura que está presente naquele lugar, invariavelmente também está presente naquelas pessoas que vêm para a igreja. A não ser depois de muito tempo, ouvindo pregação, sendo transformado, ou como a Escritura diz, sendo purificado pela palavra de Deus, essa pessoa vai mudando. Mas naturalmente você vem com todos os ranços mundanos. Por exemplo, você vem para a igreja como? Você era um esquerdista nato, não era? Está aprendendo a cada dia, né? A cada dia você está caminhando para a direita. A cada dia. Mas como que você veio? Você ouviu o Evangelho. Você creu em Jesus Cristo e se arrependeu de seus pecados. Mas um monte de questões culturais erradas ainda faziam parte da sua vida. Então era bem provável que toda aquela arrogância, aquele sentimento, falso sentimento de segurança, deveria também percorrer o coração de muitas pessoas que faziam parte da igreja. Aquelas pessoas que não tinham noção real de suas fraquezas. Assim como as pessoas de Sardes, é bem provável que aquelas pessoas da igreja também tinham esse sentimento. E aí ele diz aqui, olha, vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Se os habitantes de Sardes pensavam que eram uma cidade intransponível, se os habitantes tinham uma falsa sensação de segurança, eles não tinham noção plena de quem eles eram, não tinham uma noção de sua fraqueza. Pelo menos em relação à igreja de Sardes, um espírito parecido percorria o coração daquela igreja. Eles não tinham noção de quem eles realmente eram, da fraqueza que existia ali naquela igreja. Eles se consideravam vivos, mas Jesus dá o verdadeiro diagnóstico. Vocês estão mortos. O perigo aqui, você que tenha nos acompanhado aqui quarta-feira após quarta-feira, nas outras igrejas, o perigo era heresia, o perigo era perseguição, a igreja estava sendo perseguida. Aqui não tem nada disso, não tem nenhuma crítica em relação a isso. Não tem Jezabel aqui, não tem nada. A crítica é,
vocês estão mortos. Vocês pensam que estão vivos, mas vocês estão mortos. Acima de tudo, isso aqui vale para qualquer igreja no mundo, num contexto geral, em nosso país, com certeza. Mas acima de tudo, essa aqui é uma crítica que, acima de tudo, em primeiro lugar, tem tudo a ver com igrejas como a nossa, igrejas reformadas. Tudo a ver. Igrejas onde aparentemente não há heresias, aparentemente. Mas muitas vezes as pessoas estão mortas. Então, meu primeiro princípio é esse. Nome de vivo, mas está morta. O combate aqui, então, se nas igrejas passadas aqui, anteriores, o combate era contra a perseguição, era contra Jezabel e contra as heresias que estavam tomando conta da igreja, aqui o combate é contra a religiosidade vazia. O fato de frequentar uma igreja, ter o nome de cristão, tem nome de que vive, mas está perdido. O nome está no rol de membros da igreja, mas não está no livro da vida. Acusação a todas as igrejas, a todas. Mas acima de tudo, a igrejas reformadas, onde não há heresias, mas estão cheias de pessoas que não nasceram de novo. Você lembra? Eu ia colocar ali, mas não vai aparecer. Não vai aparecer, né? Vai, põe lá. Lembra desse filminho, né? Eu vejo gente morta? Onde? Eu vejo em todas as igrejas reformadas, pentecostais, em tudo que é lugar. Gente morta para tudo que é lado. Ou seja, acima de tudo, a doutrina aqui, implícita, para mim está muito explícito na realidade, é do novo nascimento. Ele está dizendo isso. Há inúmeras pessoas que frequentam igrejas, e igrejas que podem ser até boas igrejas, com uma boa mensagem, mas as pessoas estão mortas, não nasceram de novo. Porque essa é sempre a expressão para se referir ao ímpio. Lembra de Efésios? Quando Paulo diz, ao se referir aos cristãos, ao estado de vida dos cristãos, antes de se converterem, qual era o estado da vida deles? Nenhuma, estavam mortos. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a expressão para se referir ao homem ímpio. Qual é a punição de Deus para Adão? Você vai morrer se comer da árvore. Adão morreu fisicamente? Não, o que a Bíblia diz é que Adão morreu espiritualmente. Esse é o estado do homem ímpio. Esse é o estado do homem ímpio, morto. Lembra quando Ezequiel prega para o vale de ossos secos? Todo pregador faz isso. Quando um pregador se posiciona diante de uma plateia ímpia, é isso que ele está fazendo. Ele está pregando para pessoas que não estão vivas espiritualmente. Entretanto, ele está pregando a doutrina do novo nascimento para a igreja. Para a igreja, por quê? Porque ali existiam muitas pessoas que não tinham nascido de novo. Esse tema é muito recorrente também na Escritura, de pessoas que têm religiosidade, de que frequentam uma igreja, tem nome de vivo, mas ainda assim é pagão, é ímpio. Isso é muito sério, porque Jesus anunciou a Nicodemos, quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, está perdido. Quem não nasceu de novo está perdido. É provável e muito provável que inúmeras pessoas que estejam frequentando as igrejas hoje, e até boas igrejas, estejam mortas. Alguns exemplos. Mateus 3, 9 e 10. É João Batista. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Esse é o nosso nome, somos filhos de Abraão. Porque eu mesmo vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Qual é o argumento aqui? Havia inúmeros judeus que diziam, somos filhos de Abraão, somos salvos, somos o povo escolhido. Esse é o nosso nome, nome de vida, de gente viva. Porque Deus fez o seu pacto com Abraão. E os filhos de Abraão seriam os salvos. Então eles disseram, nós somos os filhos de Abraão. Ele diz, parem de dizer isso. Parem de dizer isso. Deus pode fazer aqui com que as pedras se transformem em filhos de Abraão. Aí então ele dá a verdadeira evidência de alguém ser filho de Abraão. Frutos. Sua vida, o seu estilo de vida. E não apenas uma confissão de fé, o que é importante. Se a sua confissão de fé não desemboca no estilo de vida mudado, a sua confissão de fé é a mesma de Satanás, que
crê corretamente, ele crê em Deus, fazes bem. Até o demônio tem essa confissão de fé, ele sabe disso. É contra isso que ele está argumentando. O segundo exemplo é o de Judas. Judas era apóstolo, Judas orou e pessoas foram curadas, porque o texto diz que os discípulos expulsaram demônios, eles oraram por pessoas. E o pior, esses discípulos ainda pregaram, eles foram de 2 em 2 pregando o evangelho. Jesus não chamou Judas depois no finalzinho, pelo menos não se diz isso. Judas, você está trazendo heresia aí para o povo. Não, ele pregou o que Jesus ensinou. Mas no final de tudo isso, a Bíblia dá um exemplo de que Judas não era nascido de novo. Um exemplo. Judas vem e fala, poxa, para que todo esse desperdício aí? Entregando esse perfume aos pés de Jesus, derramando esse perfume aos pés de Jesus. Deveríamos dar aos pobres. Mentira. O texto diz, era mentira. Ele não tinha nenhuma preocupação com os pobres. Mentira. Devia ser esquerdista, mesmo discurso. Mentira. Era porque ele roubava, ele metia a mão na bolsa. Então ele queria que aquele dinheiro estivesse ali para ele enfiar a mão na bolsa e pegar o dinheiro. É o que o texto diz. Ele era ladrão. E Jesus então diz, filho do diabo, chama ele de filho das trevas, tinha nome de vivo, mais do que isso, tinha nome de apóstolo, e não era qualquer um não, eram os 12 apóstolos, e os únicos, né, com exceção de Paulo aí que vem depois. Depois a gente tem Nicodemos, em João capítulo 3, João capítulo 3 inteiro, João é mestre em Israel e Jesus prega o discurso para ele do novo nascimento, fala, João, Nicodemos, tem que nascer de novo. Ele fala, como assim? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus diz o quê? Tu és mestre em Israel. Tem nome de mestre, de alguém que conduz o povo para o céu. Tem nome de vivo, mestre em Israel. E não sabe disso. E não sabe do novo nascimento. É terrível isso, terrível. E o exemplo mais destruidor é o exemplo do fariseu. O fariseu era o cara que definitivamente se considerava salvo e estava perdido. Ele ficava extremamente ofendido com a pregação de pecado de Jesus. Por quê? Porque eles achavam que não tinham pecado. Os fariseus se constituíram o maior grupo que tinha a maior resistência ao evangelho. As prostitutas e os ladrões, como Zaqueu, não tinham. Meus irmãos, o Zaqueu, fazendo um paralelo, porque na época Zaqueu era cobrador de imposto, não era que nem hoje, o governo já cobra o imposto da gente, não tem como a gente fugir, não é? Na fonte, na conta, quando você vai comprar lá o seu feijão, pode ficar cegado. Hoje mesmo acordei de manhã, nossa irmã querida está lá a Grazi está lá nos Estados Unidos, né, e mandou a foto da faxineira, o carro da faxineira. Lá, um carrão. Fui dormir deprimido, falei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí acordei, lembrei da irmã lá, falei, agora eu vou lá para a feira, vou ser roubado, metade do que eu pagar vai para o governo, mais ou menos. Hoje é assim, antigamente não era. Antigamente, tinha um cobrador de imposto, ele ia lá e confiscava o vinho que você produzia, era assim. Zaqueu era um paralelo aí, algo bem parecido com o político. Até Zaqueu. Não, fala a verdade, irmão. O Lula aparecer ali agora, querendo ouvir o evangelho. Você fala, não, pastor, aí já é demais. Aí não. Deus é gracioso, mas nem tanto. Não, Zaqueu era alguma coisa nesse sentido aí. Não sei se roubou tanto como o Lula, né? Porque o Lula é o Pelé dos ladrões. Mas até Zaqueu ouviu o evangelho e se converteu. Mas os fariseus, que eram os caras que tinham a Bíblia certa, e lembra dos saduceus também? Eles deram até a interpretação correta quando os magos vieram e perguntaram onde vai nascer o Messias. Eles deram a interpretação correta. Devia ser reformados, marvados, certinha. E eram ímpios. Estavam mortos. Terrível isso, terrível. O texto aqui, ele diz isso. Você tem nome de vivo, mas está morto. E qual é a ideia aqui? Lembra sempre do contexto? Talvez você pense em vivo no sentido de intensidade. Tudo bem, pode ser. Mas o contexto imediato aqui tem a ver com obras. Vocês estão mortos porque eu tenho achado.
em pecado, em falta as vossas obras. É o que o texto diz. Logo em seguida ele fala, olha, parabéns, tem alguma minoria aí que não sujou as vestimentas. E Apocalipse mesmo diz que o linho fino, a roupa branca, era o símbolo dos atos de justiça dos cristãos, do povo de Deus. Então, ou seja, ele diz, vocês não nasceram de novo. Eu sei disso, por quê? Por conta do estilo de vida que vocês têm, das obras que vocês praticam ou não praticam. É isso mesmo. Então, veja, esse dia eu estava pensando num amigo meu, frequenta uma igreja reformada, uma ótima igreja. E ele vai ao culto domingo, vai quando quer. Olhe lá, falta para arrebentar. Ele não submete, porque até entre os reformados e pessoas de Deus há divergências. Então, ele pega isso como desculpa, fala, até o Nicodemo discorda do Hernando Dias Lopes e algumas coisas. Aí eles pegam isso para dizer, tá vendo? Então eu não vou seguir ninguém, vou seguir apenas a mim mesmo. Ele não submete a nada que prega na igreja, nada. Mesmo sendo uma boa igreja. Ele faz o que dá na telha. E eu sempre me pergunto, será que esse rapaz é nascido de novo? Eu sempre me pergunto isso porque o nascido de novo, ele é uma ovelha. Ele é dócil, ele é maleável. Quem nasce de novo não é bode, não é porco. Não, ele é ovelha que vai muda ao matadouro. E ela se humilha. E eu fico sempre orando, Deus, esse rapaz, ele está não sei quantos mil anos na igreja. E eu realmente duvido da conversão dele, porque o cristão ele peca, o cristão ele tem falhas, mas sistematicamente no erro. E isso é pecado. Porque quando o pastor lê o texto e interpreta o texto corretamente, e a pessoa não ouve, isso é pecado, ele está desobedecendo o Senhor. E quando ele também usa isso, essa desculpa, não, a igreja tem falha, todas tinham, leia a melhor igreja de todos os tempos, a igreja primitiva, Santo Deus. Dá uma lidinha lá, dá uma lidinha a igreja do apóstolo Paulo, que ele fundou, de Corinto. Dá uma lidinha lá. E essas igrejas aqui, as 7, são igrejas de Deus. São igrejas de Deus, não é falsa igreja não. Deus não estava mandando carta para a igreja universal, mundial. Não, era igreja isso aqui. Era igreja. Era povo de Deus. E aí eles usam isso como desculpa para nunca se envolver, para nunca, obedecer. Isso é pecado. Isso mostra o sinal de um coração de bode e não de ovelha. Não de ovelha. Não se submete nunca. Desonra sistematicamente o pai e acha que isso é de Deus ainda. A gente desonra o pai? Desonra. Eu estou falando que em todo sentido, de pessoa velha também, 35, 40 anos. Não temos que obedecer ao nosso pai para sempre, honrá-los para sempre. Mas o crente, ele faz as coisas erradas? Faz. Mas ele volta e fala, Deus tem misericórdia, me ajuda. Senhor, pequei 70 vezes 7 já com meu pai já. Mas eu estou mal, me ajuda a mudar. O ímpio não. O ímpio, ele se alegra pelos seus pecados. Ele não sente culpa pelos seus pecados. O crente pode ser como o texto diz. Se o teu irmão pecar 70 vezes 7 contra você, perdoa. Poxa, um irmão pode pecar várias vezes assim? Pode, irmão. Ele não está falando de ímpio. Se o irmão... Então, mesmo um cristão nascido de novo, vai errar bastante. Mas o ímpio, ele está na lama e ele se sente confortável nela. O cristão não. Ele erra, aí ele vai e fala, Senhor, mas quantos anos eu estou aqui na fé cristã, meu Deus? O cristão, de vez em quando, ele pode até correr o risco, sabe do qual? Eu não sei, eu acho que eu não nasci de novo, não. O fariseu nunca pensa isso. Nunca. O fariseu nunca pensa. O crente, ele tem essas tentações, constante. Constante ele fala, Deus, não é possível, não é possível, eu acho que eu não sou crente. Aí logo ele se lembra da graça, da misericórdia, que o Senhor está fazendo algo nele. O ímpio nunca tem essa crise. Os fariseus nunca tinham essa crise. Nunca. E eram os mais perdidos de todos. Pode um cristão permanecer em pecado? Na fornicação, que é o sexo antes do casamento, permanecer? Pode isso? Durante muito tempo? Isso é possível? Não é. De acordo com a Escritura, não é. Diz 1 João 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, este não pode viver pecando, porque o que permanece nele é a divina semente. Não pode, é impossível. É impossível. Não é possível. O crente faz coisas horríveis. Claro que faz. Pode fazer coisas horríveis. Vê Davi, santo Deus. O que Davi fez? Eu contei para os irmãos, vocês dizem que eu quase dei no carro no mercado. Eu quase voei no pescoço do homem. Oh, meu Deus. Não vou falar tudo que eu fiz, não, que eu tenho vergonha, né? Não xinguei de palavrão, não.
Não xinguei. Mas o homem ele foi o demônio ali. Aí eu xinguei de volta, quase fui pra cima dele. Aí eu cheguei em casa e eu ganhei a disputa ali na hora, né? Ele falou grosso comigo, falei mais grosso com ele. Aí eu saí, lembro que eu falei pra minha esposa, não sei se foi minha esposa ou meu filho. Não, eu perdi. Ele chegou a falar isso pra mim. Você ganhou. Falei, ganhei mesmo. Mas a hora que eu saí, fiquei com uma vergonha. Não é possível que eu fiz isso, que vergonha. Aí eu fui ao açougue de novo, porque a minha esposa está com o nenenzinho, né? Então eu estou tendo que fazer essas coisas. Tinha 4 caras para cortar carne. Fui cair de novo com o mesmo cara, pode isso? Aí eu falei, moço, vou falar um negócio para você aqui. Pedi desculpa pro seu aquele dia lá, falei, é terrível, é terrível. Mas eu fiquei tão envergonhado. Fiquei pensando no negócio uns 2, 3 dias. Eu acho que o ímpio, o ímpio ele vai, se vangloria. O cristão, ele vai fazer muita burrada, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o óleo para ajudar a manter a lamparina da mente dele ali acesa. É isso, essa é a ideia. O novo nascimento é uma doutrina central da fé cristã. O novo nascimento é algo espiritual. O novo nascimento é algo metafísico, para usar uma linguagem filosófica. A expressão metafísica tem a ver com algo que transcende o físico, que vai além. A expressão tem origem lá em Aristóteles, apenas na maneira como ele organizou os seus ensinamentos. E a origem da palavra metafísica é isso mesmo, além da física. Alguns dizem que não é isso, não, mas é isso sim. A ideia do termo metafísico é isso, algo que transcende o natural, transcende a parte física. Como assim? Uma doença é fruto apenas de uma questão biológica ou também pode existir algum motivo além, que transcende? Por exemplo, essa é a ideia. O novo nascimento é isso. O novo nascimento é algo que transcende a questão física. É algo espiritual. É algo espiritual, sobrenatural. Sobrenatural. A Escritura anuncia que o homem, ele é mau. Ele não pode se salvar. Ele não pode conectar-se com Deus. Ele não pode tornar-se um ser humano completo por si só. Não pode ser completamente realizado, salvo, liberto. Não pode, por si só. Ele precisa que um milagre aconteça. E esse milagre é chamado de novo nascimento. Algo espiritual que acontece em nós. Não é no nosso corpo físico. É no nosso eu espiritual. Na nossa alma. É algo espiritual. Por isso eu usei a expressão em metafísico. O cristianismo não é ensinar um porco a ter modos de ovelha. O cristianismo promete regenerar, transformar o porco em um novo ser. E isso não existe em religião alguma. Isso não existe em religião alguma. As religiões prometem ajudá-lo em sua caminhada. Todos os deuses prometem ajudá-lo, no máximo dar força a você na sua caminhada. Por isso não diga que a fé cristã é igual a tudo o que existe aí. Os que dizem isso não conhecem a fé cristã e não conhecem as outras religiões. Novo nascimento é algo que existe só no cristianismo, sabe por quê? Porque as outras religiões podem até prometer uma ajuda, mas eu não preciso de ajuda. O homem mau não precisa apenas de ajuda. Uma pessoa morta não precisa apenas de ensinamento. Uma pessoa morta não precisa apenas de um mapa. Uma pessoa morta precisa de um milagre. E este milagre só pode ser realizado pelo autor da vida, por aquele que morreu e ressuscitou, por aquele que venceu a morte. É isso que a fé cristã anuncia. E é isso que a fé cristã anuncia que aconteceu com você que é cristão. Verdadeiro. E talvez não aconteceu com você que é frequentador de culto, mas ainda não nasceu de novo. É o que você precisa experimentar. Um novo nascimento. Nascer de novo. O seu ser é mudado. Um novo eu é gerado em você. É isso que a Escritura diz em Romanos 6,6. Paulo diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o meu velho homem. Eu ganho um novo eu, que não é mais escravo do pecado, que tem tentações, mas não é mais escravo do pecado, que não tem mais prazer no pecado. Não tem mais prazer. De vez em quando eu volto para minha terra,
Não é minha terra natal, mas eu morei lá toda, né, a minha infância. Morei até os 19, Ubatuba. De vez em quando eu encontro alguém, eu falo, oh, Senhor, que vergonha. Isso aí, puxa vida, oh meu Deus. Mas os meus amigos ímpios, que moram em outros lugares, eles voltam para Ubatuba, encontram os amigos tortos deles, eles falam, ah, você lembra do que a gente fez? Ah, maravilha! Agora, com o cristão, aconteceu algo. A sua natureza sofreu uma alteração, algo espiritual. E é isso que a fé cristã anuncia de maneira única. Segundo, que é quase uma repetição aqui do mesmo, ele fala das obras aqui no versículo 8. Conheço as tuas obras. Opa, estou viajando aqui. Apocalipse 3, versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. E no versículo, que eu já falei também, mas vou repetir, versículo 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Como Deus sabe que eles estavam mortos por conta das obras. Eu vou te apresentar dois homens aqui agora. Primeiro vou te apresentar Paulo, e ele diz assim, pela graça sois salvos, não por obras, diz Paulo. Não por nada do que você faça, porque tudo que você faz é errado. Por isso ninguém pode ser salvo pelas obras. Não é porque Deus proíbe isso, é porque ninguém consegue. Mas Paulo diz isso em Romanos 3 de maneira muito clara. Somos salvos pela fé, não por obras. Ele faz questão de enfatizar. Somos salvos pela fé, não por obras. Ou seja, dízimo não salva, fidelidade no casamento não salva, honestidade não salva. Por quê? Porque ninguém é completamente fiel, nunca foi. Já pensou alguma coisa? Já adulterou. Quem a vida inteira contribuiu corretamente, antes de se converter, mesmo depois, nada salva. Esse é Paulo. Estou te apresentando Paulo. Agora, e tem o Paulo, né? O Paulo Júnior prega uma mensagem sobre isso. Ele fala, o dízimo não salva. E eu concordo. Mas agora deixa eu te apresentar também Tiago. Que Tiago diz assim, fé sem obras é morta. Tiago diz, ter fé, mas não obedecer a palavra, então você é ímpio. Você distorceu as palavras de Paulo. Se você pegou a palavra de Paulo e diz, ninguém é salvo por nada do que fez, pode ser fidelidade, oferta na igreja, e usa isso como desculpa para não ser fiel, para não contribuir, para não ser generoso, é porque você é ímpio. Porque Tiago continua, não distorcendo, nem acrescentando, continua o que Paulo, em outras passagens, explicou. Mas os hereges distorcem. Ele diz isso, ninguém pode ser salvo pelo aquilo que faz, porque tudo que o homem faz é errado. Mas tendo sido salvo, o homem vai começar a fazer coisas diferentes. Foi mais ou menos isso que Lutero disse. A lei, ou seja, os mandamentos, nos levam até Cristo, para sermos salvos. E Cristo nos leva de volta à lei, para sermos santificados. A lei, ou seja, os mandamentos, quando a gente lê os mandamentos e a gente começa a entender tudo que a Bíblia exige de nós, a gente fala, Deus, eu não posso ser salvo por mim mesmo, eu não consigo obedecer. Por isso a Bíblia diz que a lei nos leva a Cristo. Aí tendo você sido salvo, justificado por Cristo, Cristo te manda de volta para a Bíblia, para a lei. Porque agora você tem um novo ser, e você pode, em Cristo Jesus, ser transformado dia após dia para obedecer à lei de Deus. É isso que Lutero quis dizer com a sua frase. Terceiro princípio, já estou encerrando. Ele fala sobre apagar o nome, né? Olha, o vencedor, eu não vou apagar o nome dele do livro da vida. Aí já vem o crente arminiano, pentecostal, falar, tá vendo aí, ó? Tá a prova aí que perde a salvação. Tá vendo? Primeiro, qual é o contexto aqui? Tá cheio de gente morta aí, ou seja, ímpia. Pelo que eu saiba, o ímpio nunca teve o nome dele no livro da vida. Então como é que pode ser apagado? Ele nunca esteve lá. Nunca esteve lá. Efésios 2:1 dá essa descrição. Então veja, o que muitos dizem em relação a esse texto aqui, olha, o vencedor, eu não vou apagar o nome dele do livro da vida. Eles dizem, se Deus promete não apagar o nome dos vencedores, ou seja, dos eleitos, então ele iria apagar o nome dos ímpios? Ele vai apagar? Não. Ele só garante a permanência dos eleitos.
Ele nunca nem incluiu o nome dos ímpios ali. Ele não pode tirar algo que nunca nem foi posto. Como é que você vai tirar algo que nunca foi colocado? Porque ele está apenas reafirmando a ideia de que o vencedor, ele não vai perder salvação, não existe isso. Agora, aqueles que são ímpios não podem perder o que nunca tiveram. Como que eles vão perder algo? Eles nunca tiveram. Eles nunca foram salvos. Lembra quando alguns discípulos, eram chamados de discípulos, saíram do meio de Jesus? Os discípulos, os apóstolos falaram: Senhor, e agora? Jesus retrucou: saíram de nós porque nunca foram de nós. Estavam aqui e eram até discípulos. Até orava com a gente, dizia glória a Deus quando ouvia uma pregação bíblica e correta. Mas saíram porque de fato nunca foram de nós. E quarto e último princípio, a igreja precisa de um milagre. Ele diz: olha, consolida o que está para morrer, arruma a casa, arrepende-te, volta ao caminho certo. Arrepende, essa é a mensagem, sempre a mensagem bíblica. Só Deus pode fazer um morto voltar à vida. Eu posso até tratar um enfermo, eu posso até guiar um cego, mas eu não posso ressuscitar morto. O morto precisa mais do que de ensino, direção ou ânimo. Não é? O morto precisa de vida. A igreja precisa disso, de milagre. Você acha que a igreja é isso? É uma escola? É isso que é a igreja? Vir para cá, ouvir uma palestra como você ouve uma aula sobre o teorema de Pitágoras, é isso? Aí você aprende... Não, não é isso. A igreja é algo sobrenatural. O evangelho é algo sobrenatural. É um milagre. É um milagre. Quando um ímpio entra aqui e ele se converte, você acha que é isso? É uma questão que ele foi convencido, assim como, por exemplo, você convence alguém de que o socialismo não presta? É isso? Não, não existe isso. É algo sobrenatural. A igreja é um agente espiritual e sobrenatural. Nós precisamos de uma intervenção divina em nossas vidas para sermos salvos e para caminharmos com Jesus Cristo. Não podemos em nós mesmos, nem mesmo perdoar. Não podemos. Você acha que você pode em si mesmo? Não podemos. É um milagre. É um milagre. Não temos força para honrarmos nossos compromissos. Não temos. Eu nunca me esqueço de um irmão. Estava falando isso em relação ao ímpio. Olha lá, tá vendo, pastor? Abandonou a mulher dele, olha lá. Pagão, pilantra, sem vergonha. E eu falei, concordo. Mas lembrei o irmão, só não se esqueça que eu e você somos, em nós mesmos, somos como eles. Você acha mesmo que você se mantém fiel à sua esposa por si mesmo? Coincidentemente, ele se separou da mulher. Coincidentemente. É porque a gente acha que nós temos fôlego para respirar? Não temos. Não temos fôlego. Lembra daquele rei Herodes, maligno? Todo mundo começou a louvá-lo, todo mundo começou a exaltá-lo, e ele aceitou a exaltação. O que Deus diz o texto? Que Deus retirou o fôlego de vida dele. Não podemos respirar, meu irmão. Quem disse que você pode perdoar? E se você hoje está aqui na igreja, mesmo diante de problemas, lá na sua casa, com seu filho, e você ainda está firme aqui, você acha mesmo que é você que se sustenta? É um milagre, é o Senhor que tem sustentado você. A igreja é algo sobrenatural, você é um ser sobrenatural. Você é um ser sobrenatural. Não é apenas uma questão de virmos aqui, de estarmos aqui e organizarmos a ideia e explicarmos. Não, não é isso. A igreja é um agente espiritual. O evangelho é algo espiritual. Para você entender teoria da relatividade de Einstein, você precisa só ser apenas inteligente, bastante. Negócio do inferno aquele lá, viu? Só de inteligência. Para você entender o evangelho, você precisa de uma intervenção divina, de um milagre. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, Deus abria o coração de Lídia. Quando Paulo pregava, Deus fazia uma intervenção no coração dela. Do contrário, ela não entenderia. O mundo precisa de um milagre. É só isso que nós precisamos? Livre mercado, capitalismo? O mundo precisa de um milagre. É isso que a Escritura diz. E para encerrar, Romanos 1,16, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia diz que Deus é o autor da vida. E a Bíblia diz em Romanos 10 que o Evangelho é pregado por meio de servos de Deus. Portanto, só por meio do poder de Deus
manifesto através de seu evangelho, pregado através dos servos do Senhor, é que os milagres podem acontecer. Portanto, vamos estudar muito, vamos orar pela luz e pelo poder de Deus e pregar o evangelho. Esta é a ordem divina. E para você que tem dúvida de sua salvação, o que a Escritura anuncia para você é isso, que você precisa nascer de novo, que você precisa se arrepender e crer. E quando você assim o faz, a Bíblia diz que miraculosamente, por meio da nossa fé em Cristo Jesus, que também é um dom de Deus, você é salvo. Vamos ficar de pé? Nossa, fui procurar água.